Você chegou nesse vídeo é porque você está buscando pelo país com o melhor custo-benefício e as melhores oportunidades para você morar fora do Brasil através do intercâmbio de estudos de idioma. Talvez o seu inglês não seja tão bom, você quer tentar uma imigração, busca por um país que te permita trabalhar legalmente enquanto estuda o idioma para conseguir depois uma oportunidade numa área que possa te fornecer um visto de trabalho e futuramente uma residência permanente. E hoje eu trouxe os dois países com o melhor custo-benefício para você aprender inglês no mundo todo hoje, que é a Irlanda e a Nova Zelândia. E aqui eu vou fazer alguns comparativos sobre logística, custo, salários, custo de moradia, onde tem mais ou menos oportunidades e qual as possibilidades para que você consiga chegar na sua residência permanente e futuramente na sua cidadania. Para começar, vamos fazer algumas comparações geográficas. Primeiro, o clima. Irlanda e Nova Zelândia são dois países, um no extremo norte praticamente e o outro no hemisfério sul. Os dois países estão próximos dos seus polos, né? Então são dois países com clima, digamos que boa parte do ano frio, tá? A Nova Zelândia é um pouquinho mais no centro do globo, né? Considerando que a Terra é redonda. Então, logo, é um país que não faz tanto frio quanto na Irlanda. Na Irlanda a gente vai ter aí pelo menos 7, 8 meses de frio ao ano. O verão, geralmente, é mais tranquilo, né? Não faz tanto frio, mas vão ser poucas as oportunidades que você vai ter de colocar uma bermuda no verão, uma blusinha e poder tomar um sol. Eu morei 6 anos na Irlanda e teve uns 2 anos só que a gente conseguiu realmente aproveitar o verão, mas teve alguns anos que o verão passou e não disse nem oi, a gente acabou não colocando nenhuma bermuda. Esse ano, por conta do El Niño, tá todo mundo reclamando de calor lá, mas é coisa assim bem atípica. Já na Nova Zelândia, é um país que, embora faça frio no inverno, né, mais para Ilha Sul, lá embaixo, né, costuma até nevar um pouquinho de vez em quando, mas do norte da Ilha Sul para cima ali, a gente já tem um inverno mais ameno. Uma coisa que os dois países têm em comum é que venta muito, tá? Dependendo da cidade que você tá, vai ventar mais ou menos. Por exemplo, na Nova Zelândia, a cidade de Wellington é a cidade que mais venta no mundo, né? Inclusive, quando você chega no aeroporto, a própria logo, né, da cidade de Wellington já tem as letrinhas voando ali, né? Eles fizeram para fazer essa lembrança em relação ao clima da cidade. Mas, por exemplo, a cidade de Nelson é uma cidade mais protegida do vento sul, uma cidade mais ensolarada, que tem menos tendência de ventar e chover, igual às outras cidades. A Irlanda, por sua vez, é um país muito pequeno, totalmente desprotegido do Atlântico, um país muito chuvoso. Então a gente vai ter aí pelo menos 180 dias de chuva no ano. E não é aquela chuva tropical intensa, é uma garoa constante que vai e volta praticamente todos os dias. Pelo menos uns 3, 4 dias por semana vai ter chuva. E o pessoal vive a vida mesmo assim, sai com capinha, todo mundo anda na chuva, porque né, não tem como parar. Em relação à logística, caso você esteja residindo de fato nesses países, para visitar a família, visitar o Brasil, né? Com certeza a Irlanda vai ser um pouquinho mais vantajoso, ali você vai ter uma viagem de aproximadamente aí de 14 a 16 horas, considerando que ainda não existem, já existe um projeto de ter voos direto do Brasil para a Irlanda, mas por enquanto não existe. Você tem que fazer sempre uma conexão, seja na Inglaterra, na França, na Holanda, em Portugal. Então esse voo, dependendo da conexão, ele pode durar aí de 14 a 16, 18 horas, né? Nova Zelândia não vai ficar muito longe disso, tá, gente? Indo pelo Chile, do Brasil ao Chile, do aeroporto de Guarulhos, né, porque o Brasil é grande, de Guarulhos até o Chile, dá 4 horas. E até a Nova Zelândia, acho que eu fiz se eu não me engano, acho que foram 12 horas, tá? Então dá 12 ou 14 horas, vai dar aí umas 2 horas a mais de distância, então assim não é o fim do mundo não, tá? Claro que vai ter uma grande diferença a partir do momento que começar a existir voos direto do aeroporto de Guarulhos para Irlanda, né? Eu acho que vai dar para fazer ali em umas 12, 13 horas, então vai dar uma vantagem aí, tá? Mas tem que considerar que o custo da passagem aérea para Nova Zelândia é mais caro, tá? Vai sair pelo menos uns R$ 2.000 a mais. Então, se você é um casal com 2 filhos, por exemplo, prepara o bolso aí pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos para visitar o Brasil, porque são 8 passagens, né? 4 para ir, 4 para voltar. Ou faz como alguns casais fazem, né? Reveza. Um ano vai um e mais um filho, outro ano vai outro e mais outro filho, né? Mas também, dependendo da sua profissão, dinheiro não vai ser muito um problema e nós já vamos falar sobre isso, tá? Agora, enquanto você ainda está no intercâmbio de estudos, a Irlanda leva uma vantagem em relação à sua localização ali no continente europeu, né? Porque, querendo ou não, você tem voos
rápidos e baratos ali para o Reino Unido, né, para você poder visitar Inglaterra, Escócia, os países nórdicos ali, Holanda, Dinamarca, Finlândia, até mesmo outros países ali da União Europeia, né? Então é barato, prático e muito mais fácil de você viajar do que na Nova Zelândia, que é realmente um dos países mais isolados do mundo, considerando o país mais próximo ali, a Austrália, se eu não me engano dá mais ou menos umas 3 horas de viagem, dependendo de onde você for decolar e para onde você for na Austrália, que também é uma ilha muito grande, e depois você ainda tem mais um percurso ali distante para poder visitar alguns países asiáticos, né? Então você fica com menos opções de viagens nesse sentido, tá? Em relação a lazer, acho que é um ponto também interessante a colocar, Irlanda costuma ser um país muito festivo, né? Muito famoso pelos seus pubs, né? Os pubs irlandeses são os melhores do mundo, diga-se de passagem, né? Eu sou suspeito em falar porque eu amo os pubs da Irlanda. E os irlandeses, no geral, são pessoas muito festivas, muito animadas, assim. Acho que dentro de se a gente for fazer uma comparação com os brasileiros, eu acredito que os irlandeses sejam os mais próximos, assim, da nossa energia, assim. Claro que existem diferenças culturais, mas assim, se a gente for comparar o irlandês com o alemão, por exemplo, talvez é uma grande diferença, tá? Eles são realmente bem animados, gostam de uma cerveja, gostam de estar ali. Também é a segunda casa deles, não tem muito o que fazer com o clima que eles têm, né? Já a Nova Zelândia, o lazer é bem diferente. Ali você já vai estar mais em contato com a natureza, o pessoal costuma fazer muitas coisas a céu aberto, né? Tem também as baladas, tem alguma coisa, os entretenimentos, né? Mas a Nova Zelândia costuma ser um país assim mais pacato, tá? Irlanda, claro que considerando Dublin, Galway, Cork, que são as cidades mais movimentadas, assim, mais animadas, né? No restante também as villages vão ser mais tranquilos também, né? Já na Nova Zelândia você vai ter mais opções de lazer ali na cidade de Auckland, Wellington, Nelson, um pouquinho em Tauranga, Christchurch e Queenstown também, tá? Mas realmente, assim, não espere muita coisa, tá? Realmente a Nova Zelândia é um país mais tranquilo em relação às baladas. Agora vamos falar sobre aquilo que interessa a todos, que é a parte de emprego, né? Onde que é o país que vale mais a pena para trabalhar como estudante de idioma, né? Então, lembrando, você está chegando num país com a limitação da comunicação, assim, não dá, mesmo que você seja um engenheiro, um profissional extremamente capacitado na sua área, é difícil você já chegar trabalhando na área sem ter uma boa comunicação. E para você conseguir chegar num nível de inglês bom sem nunca ter estudado, vai aí de pelo menos de 1 a 2 anos, tá? Depende muito, claro, é individual, depende muito de cada um. Tá? A vantagem da Nova Zelândia é que você pode trabalhar 25 horas por semana, e na Irlanda 20 horas semanais. Porém, na Nova Zelândia, se você tem um curso de 5 meses em diante, né, ou mais, você normalmente recebe 1 mês a mais de visto. E aí esse 1 mês a mais você pode trabalhar full time. Já na Irlanda, você tem, estando num curso de idioma de 6 meses, você recebe automaticamente 2 meses a mais de férias. Esses 2 meses você pode trabalhar full time desde que você esteja em uma das altas temporadas, seja no verão ou no Natal. Agora, sendo bem sincero com vocês, é muito mais comum na Irlanda o pessoal exceder as horas sem ter grandes problemas, né? Tipo assim, cash in hand, trabalhar em 2 empregos, né? Eles dão um jeitinho deles. Eu não tô dizendo que é para você fazer isso, mas tô dizendo uma realidade, o que acontece de fato, tá? É mais comum você ver o pessoal fazendo 40, 50, 70 horas na Irlanda, mesmo não podendo, do que na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia o pessoal costuma ser um pouco mais restrito em relação às regras, tá? Em relação ao custo de vida, que aí vai determinar onde você consegue guardar mais dinheiro ou não, eu confesso que na Nova Zelândia você tem melhores condições de moradia do que na Irlanda, tá? Se você não estiver morando em Auckland ou em Queenstown, por exemplo, são 2 cidades bem caras para se viver na Nova Zelândia, você consegue, com um salário mínimo, residir no seu imóvel, na sua casa alugada, um apartamento de 1 quarto, uma kitnet, né? Assim, ter um pouco mais de privacidade. Dá para você manter esse custo, né, com um salário mínimo. Claro que vai ter a questão lá das 25 horas semanais, isso pode apertar um pouquinho, então se você não estiver fazendo horas excedentes, provavelmente você vai ter que dividir casa também, tá? Já na Irlanda, mesmo você extrapolando as horas, é muito difícil você alugar um imóvel só para você, tá? A menos que você estiver numa cidade muito pequena, como por exemplo Athlone, ou deixa eu ver uma outra cidade que... Eu acho que só Athlone que sobrou, que tem um custo de vida acessível, que daria para você alugar uma kitnet, por exemplo, para morar um casal, por exemplo, junto, tá? Galway, talvez um casal consiga morar junto numa kitnet, só que assim, vai apertar bastante o orçamento, né? Então, eu diria que os 2 países, você
é mais comum que você divida a casa, só que nas cidades do interior, tirando Wellington e Queenstown, daria aí para um casal, com certeza, morar numa kitnet juntos, tá? Né? Em relação a rendimento dos dois países, né, geralmente você consegue guardar mais dinheiro na Irlanda. Tá? Por que eu falo isso? Porque justamente por conta dessa, não posso dizer flexibilização porque foge à regra, né? Mas a imigração costuma fazer uma vista grossa em relação a essas horas extrapoladas que o pessoal costuma fazer na Irlanda. Então você vê muitos relatos de estudantes que de fato fazem aí mais do que 40 horas mesmo não podendo, né? Então eu acredito que financeiramente, no final das contas, acaba valendo mais a pena a Irlanda. E eu vou dizer, a principal razão não é nem só o quanto você consegue trabalhar, mas sim o quanto você gasta para renovar o seu visto. Porque a Irlanda leva algumas vantagens. Primeiro, na Nova Zelândia, toda vez que você for renovar o seu visto de estudante, você tem que, de novo, fazer a comprovação financeira. Então você sempre vai ter que ter aquele valor ali guardado para poder fazer a comprovação financeira no ato da renovação. Já na Irlanda não precisa, você paga lá o visto, que custa 300 euros, e você já tem um emprego, né? Possivelmente você já vai estar trabalhando com um contrato, então a imigração entende que você já está estabelecido no país, você já tem um salário, você não tem que necessariamente estar comprovando novamente, embora nós sempre recomendamos guardar o valor da comprovação financeira para o futuro, tá? Muito importante isso. Além disso, as escolas na Irlanda costumam dar alguns descontos para renovação, tá? Nós, pelo menos assim, da Enjoy, temos condições especiais para os intercambistas que fecham o primeiro curso com a gente, tá? Então eles sempre vão ter o desconto da escola e o desconto da agência. Então sai mais barato, muito mais barato do que o primeiro curso. Já na Nova Zelândia não existe essa condição para as escolas. Elas praticam exatamente o mesmo valor do primeiro curso, tá? Porém, a Nova Zelândia entra com algumas vantagens aqui, tá? Primeiro ponto. Na Irlanda você só pode estudar inglês por até 3 anos. 2 anos de General English e 1 ano do Pathway, né? Que é um inglês um pouquinho mais específico, direcionado para o campo acadêmico. Já na Nova Zelândia não existe limite. Você pode renovar o quantas vezes você quiser, porém tem toda essa questão do custo. Entretanto, aqui é que vai o pulo do gato para a Nova Zelândia. Muitas pessoas acabam não renovando o visto. A maioria das pessoas contratam um curso de 6 meses e tentam chegar no nível B1, que é um pré-intermediário, que já seria o suficiente para você conseguir uma nota 4 no exame do IELTS. E para que serviria esse IELTS, Cauê? Justamente porque na Nova Zelândia, diferente da Irlanda, você consegue visto de trabalho em qualquer área, tá? Principalmente profissões desqualificadas, como por exemplo cleaner, housekeeper, né? Que o pessoal que trabalha com limpeza em hotel e por aí vai. Para isso, na hora que você for aplicar para o seu visto de trabalho, você precisa apresentar um certificado de proficiência no idioma do IELTS 4, que é o basicão ali, tá? Só que assim, esse visto de trabalho, ele não é permanente, ele não vai te levar para residência permanente. Porém, ele vai te dar de 2 a 5 anos no país só trabalhando, incluindo o direito de trazer sua família, esposa, marido e filhos com direito à educação. Já na Irlanda, não tem isso. Não é qualquer profissão que vai te dar um visto de trabalho. Apenas profissões qualificadas que vão te levar direto para a residência permanente. Mas, Cauê, se na Nova Zelândia esses empregos não vão nos dar residência permanente, então significa que depois a gente tem que ir embora? Sim. Porém, você vai ter 5 anos para se qualificar no país. Lembra que o seu inglês já está indo bem? Né? Vai faltar pouco para talvez você conseguir um inglês mais avançado. Você consegue fazer cursos em áreas das profissões que estão em alta demanda e que dão visto de trabalho qualificado, que vão te levar para a residência permanente. Por exemplo, área da construção, carpinteiros, azulejistas, marmoristas, soldadores, eletricistas, instaladores de ar-condicionado, cuidador de idosos, entre outras profissões. Cursos que não demandam tantos anos de estudos, né? Não é uma graduação, é um curso que você vai fazer de 1 ano ali praticamente, tá? Ou às vezes até mais rápido, né? Tudo bem que existe todo um processo, você vai ter que demonstrar depois alguma experiência e tudo mais, mas é um caminho que você pode conseguir, tá? O custo do intercâmbio para estudar inglês nos 2 países, a Irlanda vai ser um pouquinho mais barato, pouca coisa, tá? Eu diria aí que se a gente considerar curso, comprovação financeira, passagem aérea de volta, as taxas da escola, seguro médico, etc. Irlanda vai ficar ali na casa de 70, 80 mil reais. E Nova Zelândia na casa de 80 a 90 mil. Lembrando, pessoal, que a metade desse valor não é um custo, não é uma despesa, e sim a comprovação financeira. É um valor que você tem que ter
em conta, demonstrando para o governo que se acontecer alguma coisa, você se machucar, ficar doente ou tiver uma pandemia, você tem onde se manter, tá? E qual dos dois países é mais fácil para emigrar? Olha, sinceramente, eu acho que hoje a Nova Zelândia leva vantagem nesse aspecto. E aqui vão algumas questões que justificam a Nova Zelândia como um país com mais vantagens. Primeiro, essa questão do visto com empregos desqualificados, né, que você consegue ficar até 5 anos no país trabalhando, juntando dinheiro e se qualificando para entrar no mercado qualificado depois. Além disso, existem mais profissões elegíveis ao visto de trabalho com direito à residência permanente do que na Irlanda, eu diria, tá? E um detalhe, caso você já tenha um bacharelado, né, você já tenha uma graduação no Brasil, ou até mesmo você já tenha um tecnólogo e tenha bastante experiência em certa área, talvez você consiga fazer um mestrado na Nova Zelândia, que é praticamente já a sua residência permanente comprada. Por quê? A partir desse mês, agora de agosto de 2026, quem termina o mestrado na Nova Zelândia consegue 6 pontos como imigrante qualificado. Isso significa que, a partir do momento que você tiver uma oferta de trabalho de um empregador credenciado, em qualquer profissão, você já tem o direito à residência permanente. Mesmo profissões desqualificadas, porque você já tem o mestrado, tá? Diferente de quando você tinha só apenas um diploma de bacharelado. O mestrado na Nova Zelândia é um curso que dura 1 ano. E você vai ter 4 anos de visto no total. 1 ano estudando, mais 3 anos de visto de trabalho pós-estudos. São 3 anos só para trabalhar. E o mestrado também inclui os dependentes no visto, como esposa, marido e filhos, o qual seu cônjuge pode trabalhar full-time enquanto você estuda e trabalha part-time também. Na Irlanda é parecido, só que na Irlanda o curso é de 1 ano e o visto pós-estudos 2 anos. O visto do mestrado na Irlanda não inclui dependentes no visto, não dá para você levar família. Por outro lado, os 2 anos de visto pós-estudos na Irlanda já conta para cidadania. Na Nova Zelândia não. Na Nova Zelândia só vai contar aqueles 5 anos para cidadania a partir do momento que você tiver residência permanente, tá? Então, de repente pode ser um ponto para a Irlanda, mas eu acho que a Nova Zelândia, o fato de você conseguir visto de residência permanente em qualquer emprego, tendo o mestrado, tendo 6 pontos, eu acho uma baita vantagem, tá? Agora, nem todo mundo consegue visto fácil para Nova Zelândia. E aí que entra a parte mais desafiadora e talvez desanimadora para alguns perfis, tá? Por quê? Para a Irlanda não existe visto. Você não precisa de visto para viajar para estudar na Irlanda. Para fazer intercâmbio de inglês na Irlanda, você precisa da documentação da escola, seguro médico e os itens que a imigração pede. Você não precisa aplicar para nenhum visto. Você vai chegar no aeroporto, apresentar a documentação pro oficial da imigração e agendar só para você aplicar para o seu visto. Só que não existe negativa de visto na Irlanda. Já na Nova Zelândia, você só pode viajar com o visto aprovado. Você tem que aplicar para o visto no site da imigração ou com um profissional de assessoria de visto e torcer para esse visto ser aprovado. Mesma coisa que nos Estados Unidos. Se for reprovado, infelizmente você perde o investimento do visto, tá? O curso você consegue reembolso para depois investir em outra coisa. Mas nada, você vai ter gasto aí pelo menos uns 2, 3 mil reais aí perdidos, né? Se serve de consolo, a Austrália agora tá mais de 10 mil reais para aplicar para o visto e tem muita negativa. Enfim, na Nova Zelândia, é claro que você só vai aplicar para o visto se você realmente tiver um bom perfil para conseguir esse visto aprovado. Nós fazemos toda uma análise do seu perfil, temos o aval do nosso assessor para dizer, olha, esse aqui é um bom perfil, aplica que vai dar certo, tá? Se a gente vê um risco, claro que a gente avisa antes, né? E se o nosso assessor falar, olha, realmente esse aqui, acho que é um caso perdido, nós sempre indicaríamos não arriscar para não perder esse investimento. Isso para estudar inglês. Lembrando que quem já tem um bacharelado no Brasil, já tem o inglês avançado para fazer o mestrado na Nova Zelândia, a chance de ter negativa do visto para Nova Zelândia, independente do seu perfil, é praticamente zero, tá? Então, tem muitas pessoas que têm o sonho de morar na Nova Zelândia, mas vão para a Irlanda primeiro, aprender o inglês, juntar uma grana e depois fazer o mestrado na Nova Zelândia, tá? Então fica aqui uma dica bacana para pessoas que têm essa vontade também. Então é isso, pessoal. Se vocês precisarem de ajuda com o intercâmbio de vocês, lembrem, nós trabalhamos com todas as cidades que têm intercâmbio, tanto na Irlanda quanto na Nova Zelândia. Na Irlanda são 9 cidades, na Nova Zelândia são, deixa eu lembrar aqui, Auckland, Tauranga, Rotorua, Wellington, Nelson, Christchurch e Queenstown. 7 cidades. Temos instituições de ensino superior, mestrado nos 2 países e fazemos todo o acompanhamento de análise de perfil, estrutura de planejamento, indicação de melhores escolas e cidades,
acompanhamento antes, durante e depois da sua viagem, tá bom? Então deixo aqui na telinha final o nosso WhatsApp, aqui na descrição do vídeo, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like que vai me ajudar muito a continuar com o canal crescendo. Toda segunda-feira nós temos live aqui às 7 horas da noite e de quarta-feira 6 horas, 7 horas, depende do convidado, nós temos também o nosso quadro de podcast, muitas vezes com um intercambista convidado ou um representante de alguma instituição internacional. Então se inscreve para não perder, clica no sininho para ser notificado assim que a gente começar. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!